Bom, sejam muito bem-vindos de volta no Isinhas Belas. Hoje, finalmente, estou com a minha primeira entrevistada, uma pessoa muito especial para mim, gosto muito dela, minha amiga de anos já, tem bastante tempo que anda comigo, que me atura já, pra falar a verdade. E ela que é uma pessoa maravilhosa. Eu lembro que quando eu conheci ela, aí eu fui ver o Instagram dela, tava escrito lá, Ser Alegria. Aí eu fiquei pensando, né? Por que ser alegria? Depois de conhecendo ela, gente, é alegria em pessoa. Acho que é uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Dona de um abraço maravilhoso. E eu queria muito apresentar ela para as pessoas. Eu sempre falo muito dela para todas as minhas amigas. E hoje, finalmente, eu vou apresentar para vocês essa pessoa maravilhosa, que é a Letícia Fernandes. Uma salva de palmas para ela. Ai, uma apresentação dessa, tá muito eu acho que isso vai ficar no mais esquecimento. Você vai falar pra uma nova pessoa. Amiga, eu amo esse nome. Ele é a sua identidade, tipo assim, é muito você. Eu acho. Aí, tipo assim, eu acho que a sua identidade. Eu acho que ninguém tem um arroba. Eu sei que você trocou. Glória a Deus. Você casou. Adulto mais maduro, né? Mas assim, cara, alegre. Cara, quem faz você? Alegria em pessoa! Juro! Do divertidamente, amiga. Você literalmente é alegria. Com certeza, assim, explode de alegria. Aonde você chega, você sorrindo, cara, muito ela. Desculpa, nem falei. Deve ir com alguém. Amiga, seja bem-vinda nesse podcast. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Realmente, eu falei a verdade. Eu falo muito de você para as pessoas e eu fico assim, caraca, todo mundo tem que conhecer a Letícia. Todo mundo tem que conhecer ela. E agora eu tenho um podcast e eu É uma honra estar aqui, é uma honra mesmo. Eu acredito demais nos seus sonhos. Quando você me contou sobre esse projeto, eu me lembro de ouvir com brilho nos olhos, porque eu acredito nesse dom que Deus depositou sobre a sua vida. Há muito tempo já, eu já te falei que Deus te fez aí com um microfone na garganta, que quando você fala, as pessoas param para ouvir. E agora é muito legal que tem muitas pessoas que têm a oportunidade de ouvir tudo que você tem a compartilhar, né? E o meu objetivo, assim, sincero, é que as pessoas de fato parem para te ouvir, porque você tem muita coisa acrescentada no início da sua vida. Ai, gente, eu não sei fazer muito não, a gente não pode perder o foco. Seja muito bem-vinda. Bom, o tema do nosso podcast de hoje é Me Tornei Mãe. E agora? Então, a Letícia, ela vai se apresentar e a gente vai saber um pouquinho de quem é a Letícia. Ela vai falar um pouquinho de quem é ela. Quem é você? Difícil essa pergunta, né? Quem sou eu? Sou tantas coisas. Eu acho que a primeira coisa que eu sou é com certeza a filha de Deus. Eu acho que essa é a identidade mais forte que eu tenho. Essa é a minha identidade. Dentro dessa identidade eu desempenho 50 mil papéis. Como você disse, eu sou casada há 5 anos com o Sérgio. Eu sou mãe do Tito e da Helena, que são 2 crianças pequenininhas de 4 anos e 1. Eu também sou empresária, eu sou uma floricultura, sou especialista em buquê de noiva. Eu sou líder na igreja de ministério de jovens, de ministério de ensino. Também sou amiga, também sou filha, são muitos papéis dentro dessa identidade que é filha de Deus. Ai, que lindo, eu sempre quis saber o nome certo. Você era floricultura. É uma floricultura. Eu sou designer floral, essa foi a formação que eu adquiri ao longo dos últimos anos. Também sou internacionalista de formação, mas eu adquiri essa formação de design floral. Mas a gente trabalha com uma floricultura, né? Tem presentes, tem buquê de noiva, que é a nossa especialidade. Ótimo, adorei. Muito obrigada. E Lê, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos, que é uma idade boutique de se ter. Gente, o meu sonho. Eu vou chegar lá em nome de Jesus. Quando você chegar, você vai ter menos sonhos. Depois de 30 vem, 31. Todo mundo fala isso. Mas é um lugar muito bom se estar. Ah, mas poxa, as pessoas te respeitam mais, né? Ah, eu tenho 30 anos. Um pouquinho mais chique. Que idade maravilhosa. Amei. Eu queria te fazer uma pergunta. Você começou falando com isso, que você é filha de Deus, e eu achei maravilhoso. E eu queria saber, com quantos anos você conheceu Jesus, como que foi essa caminhada? Interessante. Eu nasci dos meus pais, no momento que eu nasci, os meus pais eles não eram cristãos,
Meu pai já teve uma experiência com Deus ao longo da sua infância, mas que isso acabou ficando para trás. Então eu não nasci num lar cristão, mas a minha mãe se converteu quando eu tinha uns 7 aninhos ali, bem pequeno, né? E foi muito através do ministério infantil, as minhas tias me levaram. Então Deus ali me usou nesse evangelismo familiar quando eu tinha 7 anos de idade. Pensando quanto que é importante a gente ensinar sobre Jesus para os nossos filhos, né? Quanto que isso fez diferença na minha família, na salvação da minha mãe, que depois se tornou uma mulher de oração, que intercedeu pelo meu lar, pela salvação do meu pai, enfim, de toda a minha família, como ela profetiza, né? Que ela é casa dela servirá ao Senhor e não Jesus servirá. Então eu conheci o Senhor ali quando eu tinha 7 anos, eu amei essa experiência, eu gosto muito de estudar a palavra, então desde pequenininho eu decorava histórias da Bíblia e contava para todo mundo, isso é uma coisa muito marcante da minha infância. E aí, só que quando eu fui chegando aqui perto da adolescência, eu comecei a me interessar pela vida, né, de um jovem. Então eu vivi um momento em que eu vivia na igreja, mas também andava um pouco assim fora, quis conhecer um pouco do mundo, só que eu tive uma experiência, eu acho que esse é o meu encontro verdadeiro com Jesus, o meu processo de conversão, foi quando eu tinha mais ou menos 18 anos, assim. Foi o dia que eu me vi necessitada de um Salvador. E quando eu vi que as minhas decisões na minha própria vida, como adulta, estavam me levando para um caminho que eu tinha certeza que não era de Deus para mim. Então eu me vi muito necessitada de um Salvador. Eu lembro que foi e às vezes a gente acha, né, que tem que ser num momento assim, especial, mas essa oração eu fiz num domingo de manhã, numa escola dominical que eu estava. E eu me lembro de ajoelhar, e acho que foi uma das orações mais sinceras que eu já fiz na minha vida, que eu falei: Senhor, eu não tenho jeito de resolver a minha vida agora. Eu preciso que o Senhor haja através de mim. E aí eu me lembro que naquele dia eu levantei daquela oração para a escola dominical, e não foi assim à frente, não teve lágrimas, não teve comoção, mas eu saí dali e assim, eu sou filha de Deus. Deus, ele me comprou, eu sou digna desse sacrifício de Cristo, né? Então foi aí, quando eu tinha uns 18 anos. E logo na sequência, eu acho que também é interessante ver como Deus ele é muito intencional em tudo que ele faz, porque nesse momento eu estava estudando para passar no vestibular. Então quando eu passei para o vestibular para cá, para o Rio de Janeiro, essa experiência de filho de Deus me sustentou. Se tivesse sido no momento anterior, eu teria vindo para cá com uma fé bagunçada, talvez eu tivesse vivido experiências que não eram da vontade de Deus para mim. Mas quando eu vim para cá, já assim, com esse amor muito vivo, com esse primeiro amor muito aceso no meu coração, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma igreja. E aí foi onde eu realmente construí uma família, né? Eu estou na Serra da Terra desde o primeiro domingo no Rio de Janeiro. Naquele dia eu fui à noite, uma pessoa de 11 anos. Tem um? Você está aqui? 11 anos. Eu cheguei no dia 12 de fevereiro de 2014. Fez 11 anos. Mas aí você acha que vai fazer 11? Fez 11 anos esses dias aqui. Então, e são 11 anos de Serra dessa Terra. Eu tenho o mesmo tanto de hoje que eu tenho de Serra dessa Terra. E aí a gente congrega tanto de hoje, né? E aí quando eu cheguei ali naquela comunidade, uma pessoa me abraçou. Ela falou: seja bem-vinda. Essa igreja quer ser uma família para você. Então essa missão de igreja familiar, ela me tocou. Então eu não tinha família aqui, eu não tenho família aqui. Construí uma família ao longo dos anos, mas uma família de sangue eu não tinha. E aí a igreja começou a construir esse papel na minha vida, de família, de apoio, de suporte. Eu fiz muito na prática ao longo dos anos. Maravilha, não sabia disso. Ai, obrigada. Já falou, né, que você veio pra cá, pro Rio de Janeiro e tudo mais. A sua cidade natal, eu sempre vesti, sei que é São Paulo. Claro, São Paulo, perto de Campinas, perto de Mineiro. Legal. É Campinas, Perto de Campinas, é tipo meia hora, pertinho. Entendi. Como é que foi vir pra cá, assim, tipo, né? Por que você veio pra estudar, mas como é que foi tomar essa decisão? Nossa, que boa pergunta. Hoje, com essa unidade, tenho filhos, eu acho que eu entendo o quanto essa minha pressão corajosa da minha parte, sabe? Eu acho que quando eu tinha 19 anos, acho que tudo na minha vida tinha um pouco, sei lá, acho que eu estava meio inconsequente também. Você não entende a dimensão da decisão que você está tomando. Então, eu tenho certeza que foi um passo de fé, porque antes de eu me mudar, eu ouvi de Deus que Ele me mandaria para um lugar, né? Eu ouvi de Deus que sai dessa terra, da sua família,
ia me mandar para um lugar que eu não sabia que lugar era esse. Eu, de fato, não sabia, eu nunca imaginei morar no estado de Júnior. Nenhum dos meus sonhos eu projetava que aquele era o lugar que eu ia construir a minha vida. Mas Deus, ele tem planos muito mais simples nossos, né? E aí, quando eu estava ali, eu recebi essa palavra do Senhor vir. E aí foi assim, um desafio muito, muito grande no início. Eu louvo a Deus pelas pessoas que Ele colocou ali naquele caminho. Algumas amigas muito especiais da época da República, a igreja, porque eles me pegaram no colo. Eu acho que eu nunca te falei isso também, mas teve ali o primeiro semestre da faculdade, eu tinha uma mala e um armário. Só que as minhas roupas não ficavam no armário, eu deixava tudo na mala, porque era muito doloroso pra mim ficar longe da minha família. E eu tinha, assim, guardado o dinheiro da passagem e a mala pronta, todos os dias. Porque pra mim, todos os dias poderia ser o último, eu já tava pronta pra ir embora. Caraca. E aí, eu acho que eu nunca te falei isso. Não. Aí um dia, eu fui num congresso de mulheres, acho que você já deve ter ouvido. E eu tava com muita dúvida, assim, sabe? Muito sofrendo a saudade dos meus pais, ficar longe da minha família, me cuidar sozinha. 19 anos, né? Eu já acho que é muito nova isso. E aí, eu fui num congresso de mulheres a convite de uma pessoa lá da igreja. E aí, naquela palavra, o tema do congresso era a força do amor. E aí eu vim pra casa sobre essa palavra, que Deus me tiraria do meio da parentela. E ali naquele congresso, Deus, ele falou tanto sobre identidade, sobre amor. Parecia, sabe quando você fala uma palavra e não tem ninguém, só tem você? Uhum. E aquela pregadora, ela falava só pra mim. E aí ela falou assim, eu tava com o dedo do pé machucado. Ela falou assim, a dor do dedo do seu pé. E aí eu falei, como saber disso? Mas Deus sabia, sabe? E aí naquele congresso ele reforçou que ele não tinha me trazido para onde eu estava por acaso, mas que ele tinha um propósito que eu nem conseguia ver ele inteiro ali naquele momento, mas que à medida em que eu confiasse nele, ele ia colocando isso de uma maneira mais clara. Nossa. E aí naquele congresso eu consegui ter fé, assim, de que esse de fato era o meu lugar, sabe? E aí foi assim, não, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar, mas eu entendo que hoje é a vontade de Deus que eu esteja aqui. Então foi ali que eu tomei de fato a decisão de permanecer. Gente, caraca, que incrível, eu não sabia. Aí eu fico imaginando o quanto deve ser difícil, né? Foi bem difícil. Eu não sei se eu teria essa coragem de... Inclusive minha filha, né, quando te conheceu, a Isadora falou assim, ela tinha 3 anos, ela falou assim pra mim, mãe, quando eu crescer, eu vou ser igual a Tia Letícia. Eu vou morar com as minhas amigas. Eu fiquei assim... Não, eu me lembro que eu falei pra ela assim, não, por favor, não mora não. Sua mãe vai te cuidar muito melhor. Eu falei assim, quê? Claro que não, Isadora. Falei, claro que não. Você tá louca? Porque a Isadora com 3 anos, cara. Eu não sei se ainda ela tem esse desejo. Talvez eu acho que ela não tem, mas assim... Mas eu lembro que tão pequenininha, né? Ela viu ela convivendo com você, viu aquilo tudo. Tipo assim, caraca, que legal deve ser morar com as minhas amigas. Tadinha. Ai, criança. Amém. Lê, e fala pra gente, com quantos anos você casou? Eu me casei, eu tinha 25 anos. Eu casei em novembro de 2019, dia 15 de novembro. E aí, foi engraçado, assim, né? Porque foi uma mudança muito grande de vida. Porque, como você falou, eu morava em República. Sim. Então eu tinha tudo dividido com todo mundo. E aí, do nada, enfim, foi algo que eu sonhei muito também. A gente sonhou, conquistou, orou muito por esse momento. Então tinha esse gosto de, uau, eu tô realizando um sonho, né? E morar junto, casada com a pessoa que eu amo. Uhum. E foi muito diferente, assim, né? Do que eu vivia antes. Algumas pessoas falam, como é que foram os primeiros meses, o primeiro ano de casamento? Porque tem essa fama de que o primeiro ano é muito crítico, né? Mas porque dizem, né, que cada pessoa traz a sua bagagem. E como é que é lidar ali 24 horas? É interessante porque pra gente o primeiro ano foi maravilhoso de bom. Porque eu vi de um período de república e é engraçado porque na república muitas pessoas eu construí um vínculo de amizade, de amor, mas isso não é um dado pressuposto. Uhum. As pessoas convivem por conveniência mesmo. Uhum. Então não é um ambiente muito acolhedor. E quando
quando eu me mudei para esse lugar, que era construir uma família, eu estar no lugar onde eu queria estar, eu encontrava quem eu queria encontrar, voltar do trabalho, ver o meu marido, era algo tão gostoso que assim, nosso primeiro ano foi muito bom. E a gente também, acho que a Isa, né, ela já falou sobre isso, quanto melhor a gente se prepara sobre o casamento, também melhor a gente vive essa experiência. Então, o Sérgio e eu, antes de nos casarmos, a gente viveu um período muito intencional de aparar essas arestas. A gente conversou muito sobre coisas que poderiam gerar um conflito ali. Legal. Então, a gente fazia ali um jogo de perguntas, que era assim, vamos alinhar esses pontos. Você então, falou isso, eu achei isso genial, que é uma forma divertida. Foi. A gente, eu não sei, né, aqui, a gente fazia perguntas um pro outro, sempre começava assim, mas nessas perguntas a gente acabava conhecendo mais profundamente, né? Então, antes de nós nos casarmos, a gente já entrou ali sabendo muito bem do cenário que a gente estava entrando. E isso nos preparou, né? Foi um momento em que trouxe ali também muita segurança pra gente viver essa nova fase. Inclusive, foi um dos casamentos mais lindos que eu já fiz. Que ótimo! A gente já entrou então na parte do casamento, então a gente vai entrar na segunda pergunta, que é a base do tema de hoje, que é: tô grávida, e agora? Eu quero saber como que foi pra você descobrir a sua primeira gravidez. Como é que foi? Tipo, que susto, caraca. Tipo assim, Sérgio, tô grávida, e agora? Foi um susto mesmo. Eu falo pra Helena que ela é o nosso presente surpresa, sabe? Quando você não tá esperando um presente bem, não é muito mais legal. Então a Helena foi esse presente surpresa pra nós. Bom, agora a gente vai para a segunda pergunta, que é a base do tema de hoje, que é: tô grávida, e agora? Como que foi, Lê, pra você descobrir essa primeira gravidez? Como é que foi? Como é que foi? Conta pra gente. Foi um susto. Eu sempre falo pra Helena, né, que ela foi o nosso presente surpresa, assim, né? Sabe quando você não espera que você vai receber um presente e recebe, quanto que isso é legal, quanto te deixa feliz? Eu falo sempre isso pra ela porque ela foi meio isso, né? Eu te falei que a gente se casou em novembro de 2025. Quando a gente fez 6 meses de casamento, a gente fez 6 meses numa sexta, no domingo, eu descobri que eu era grávida. Caraca! Então foi muito rápido, sabe? A gente já sabia que nós não demoraríamos para ter filhos, era um projeto que a gente desenhava antes, em 2 anos no máximo a gente teve o bebê. Só que, enfim, a vontade de Deus é muito maior que a nossa, né? Então, em 6 meses a gente descobriu que a gente estava grávida da Helena. E foi uma coisa muito interessante, assim, né? Porque foi um baque, foi um momento muito delicado, né? Além de ser pandemia, porque era ali logo nos primeiros meses da pandemia, aquela reclusão completa, ninguém saía de casa nem nada, eu perdi um tio no domingo. No domingo foi o falecimento desse tio. E aí recebi a notícia pela manhã, foi algo muito difícil, porque era um isolamento, então ninguém teve a oportunidade de viver essa experiência de velório. Então eu não fui até lá sepultar esse meu tio. Foi uma dor muito sofrida e eu tive que sofrer na minha casa. Isso foi no próprio domingo. E aí no final do dia o Sérgio me saía para gravar o culto ao vivo, né? Ele fazia essa live da época da pandemia lá. E aí no final eu falei assim: passa na farmácia e traz um teste. Aí ele: não vai ter nada, não. Ele trouxe super desacreditado, então foi logo após o culto de domingo. E aí quando ele voltou, a gente fez o teste e eu descobri assim, bem depois que eu passei 2 meses de gravidez. Então deu um positivo muito rápido, assim, né? E como foi uma surpresa muito grande pra gente estava ali assim, meio sem chão. A gente ligou ali para nossa família, fizemos um outro teste para confirmar, positivo também. E a gente ligou para nossa família para conversar. E a primeira pessoa que nos atendeu foi o meu sogro. E aí meu sogro ele falou assim: Letícia, essa frase fica tão forte na pressão que eu falo isso para as pessoas que têm filhos. Ele falou assim: Deus entendeu que tudo aquilo que você tinha hoje na sua vida já não te desafiava o suficiente. Ele precisava te promover um desafio superior. Vocês foram promovidos, parabéns. Deus enxergou em vocês algo digno de enviar o presente que Ele mais ama entregar na vida. E eu sempre falo isso, eu me emociono, porque foi isso, assim, parabéns. Deus te viu em vocês alguém digno de enviar na vida. E aquilo já me deu assim uma fé, sabe? Meio todo medo. E aí eu liguei pro meu pai na sequência, era o irmão dele, né? Ele tinha morrido. E ele falou uma outra frase que eu também me ensinou nos corações de pais, que ele falou assim: a
Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é tão bom que Ele deu na mesma noite a alegria. Hoje de manhã eu acordei chorando, muito. E nós todos passamos o dia todo chorando. Mas eu vou dormir chorando de alegria, porque Deus nos enviou um presente. E eu acho que esse medo, ele teve muito pouco espaço no nosso coração. Porque essas pessoas que são tão importantes na nossa vida, elas já nos inspiraram em fé, sabe? E a gente já entendeu, sim, isso aqui é um presente que eu não sei dar. É um presente que eu não tenho em mim, todas as ferramentas. Eu sou pequena diante desse desafio, mas se Deus me enviou arte, então agora eu vou crescer para alcançar esse desafio também. Ai, que lindo! De um lenço! Que lindo, obrigada por compartilhar. E aí você falou já como é que foi isso, mas eu tinha uma pergunta aqui, que você falou um pouco os medos, mas quais os medos? Teve alguma coisa específica que você ficou durante a gestação ali, caraca, por mais que a gente tivesse recebido esse apoio, mas teve algo que te fez? Teve, né? É isso, né? A gente recebe uma injeção de fé, mas a nossa fé ela é muito fraca, né? A nossa carne não tem todos os dias, então sim, eu tive muitos medos. E o meu principal medo era o medo do despertar, porque eu me via muito aquém daquele desafio, sabe? Criar uma pessoa, educar alguém, e uma coisa que me colocava muito na minha mente, eu for discipular uma vida para Jesus, como o que é? Eu não tenho em mim esses ferramentas. Então eu tinha muita sensação de despertar, assim. E aí foi uma coisa que ao longo de toda a gravidez, eu acho que essa é uma marca também da forma como o Sérgio e eu, né, o marido e eu, a gente lida com a maternidade. A gente então se dedicou muito a correr atrás desse despreparo, né? A gente começou a estudar muito, a ler muitos livros, a consumir muito material. E aí o Sérgio ele falava assim pra mim, olha, a gente pode ser muito inexperiente, mas a gente não vai ser despreparado, porque a gente vai estudar muito. E acho que isso foi uma coisa que também me deu muita coragem, né? Ao medida que a gente enfrentava os desafios, a gente também estava ali ocupando a nossa mente, porque essa era a minha sensação, assim. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver novas habilidades para alcançar esse desafio tão grande que Deus colocou agora na minha mão. Então, acho que foi ótimo de você, perfeito, porque você foi buscar ferramentas que pudessem ajudar. Isso eu estou fazendo hoje. Assim, eu fui mãe muito nova, né? Com 16 anos, toda realidade. Mas quando o João nasceu e fez sei lá, 2 anos, 3 anos mais ou menos, foi mais quando ele fez 3 anos, eu comecei a me questionar várias coisas. Caraca, e agora? Tá crescendo, agora já estava um pouquinho maior, entrando numa outra fase. Eu preciso de ajuda. E como é que eu vou criar essas crianças, os dois crescendo ali, como é que eu vou educar? Eu preciso de ajuda. E aí eu comecei a fazer isso, tipo assim, quando eu tinha 3 anos, eu comecei a procurar livros, comecei a ler, comecei a conversar com você, com outras pessoas, com a minha psicóloga mesmo, falando, caraca, não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Comecei a procurar como que ferramentas, como você falou, pudesse me ajudar na criação dos meus filhos. Isso tem sido maravilhoso, inclusive, para mim, sabia? Isso tem me ajudado muito, eu mudei muito na criação, na forma como eu falo, como eu trato eles. Foi maravilhoso isso. É claro, a criança não vem com manual. Por mais que a gente estude, diante de nós ali vem uma matéria feita por Deus e é ele, é uma pessoa. Mas a gente pode tentar errar muito, né? Descobrindo um caminho espontâneo, né? E aí muitas pessoas, é uma coisa que eu falava muito assim, eu sou mãe pela primeira vez, mas não é a primeira vez que a humanidade recebe um bebê. Então se muita gente já passou por isso, muitas pessoas boas já devem ter estudado sobre esse assunto. Então essas pessoas elas podem abreviar o nosso caminho. Aí isso é uma coisa que eu sempre pensava. Essas pessoas elas podem abreviar o meu caminho. Eu posso sofrer muito para descobrir um método novo pela minha cabeça, ou eu posso, essa é uma frase, né? Ou eu posso me apoiar num número de gigantes. Pessoas que já cresceram, que já viveram essa experiência e que vão me ajudar a dar ferramentas, né? Ferramentas, métodos. E aí quando a gente olha para aquela coisinha nova, diferente, aquela pessoa ali, a gente com aquelas ferramentas enxerga qual é o melhor caminho. Sim, ótimo. E como é que foi a questão de parto? Você tem 2 filhos, como é que foi, né? O parto da Helena, a sua escolha, qual a diferença dos dois? O que você achou, assim, diferente? Porque a gente sabe que
Eu ouvi muito falar isso, mas na prática eu tenho visto que os filhos são totalmente diferentes um do outro, que nenhuma gravidez é igual a outra, realmente totalmente diferente. Como é que foi, assim, de parto e a diferença de outro, assim? Então, né, esse período da gravidez da Helena foi uma faculdade intensiva. A gente estudou muito, Sérgio. E uma dessas coisas, um dos assuntos que a gente mais precisou foi sobre parto, ensinamento técnico. Então, eu tive o privilégio de ser uma formadora, também me deu muito treinamento. Nossa, foi. Hoje eu penso muito assim, sabe? O primeiro parto é uma coisa muito nova, é um mundo viciado, né? Você não sabe o que vai esperar, o que vem pela frente. Então, ter essa equipe aí de primeira gestação foi algo que me ajudou muito, porque elas me ajudam, como eu falei, elas encurtaram o caminho, já vieram com uma experiência, me mostraram o caminho. Então, foi um momento de muito estudo, muito aprendizagem. E aí eu descobri ali, sabe, sobre a importância do parto normal. Eu falo isso de brincadeira, porque cada mulher tem uma experiência. Sim, é. Então eu não gosto de, sabe, ser a pessoa que dá regra para outra pessoa. Então, na nossa experiência, munida de informação, a escolha do parto normal me pareceu muito natural. Para você foi ótimo. Eu estudar, conhecer, ter boas pessoas do meu lado, foram me tirando os medos que eu percebo que é muito favorável ao sistema obstétrico, porque a gente tem tanto medo. O medo te descredibiliza como mulher, e uma coisa que para mim fazia muito sentido, embora o grupo de doulas que eu frequentei não fosse cristão, ali eu ouvi uma visão de Deus, que é assim, bom, Deus ele fez a gente com essa fisiologia, com esse corpo dessa maneira, até 60 anos toda a humanidade teve filhos através do caminho escolhido por Deus. Então, se Deus me fez assim, existe em mim a capacidade de alcançar esse desafio. Então, eu olhava para mim e falava assim, você acha que você vai ser capaz de ter um parto normal e tudo isso? E eu falava, bom, Deus me fez para isso, Deus ele fez o meu corpo. E é maravilhoso estudar sobre isso, porque você vê o quanto que tem os cuidados de Deus, os detalhes de Deus, em cada detalhe mesmo, você vê a criação do Senhor. E aí eu me senti muito capaz diante da criação de Deus. Eu falei, não, Deus, ele fez isso aqui, é fisiológico, vai acontecer. Então, no primeiro parto, a gente teve esse acompanhamento, essa comissão, né? E nós escolhemos enfrentar o sistema que vai te conduzir para uma cesárea, se você não tiver consciente da sua decisão. E nós vivemos isso, a gente teve participações, aquilo como a gente sempre fosse, nunca é o ideal, mas sempre é do jeitinho que vai ser, né? E aí quando veio o título, foi o que você falou, né? Cada gestação é realmente única. Eu falo que a Ana quis muito nascer. Ela foi esse presentinho surpresa que quis muito nascer. Então, aquelas coisas todas, grávida não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, coisa. A Helena tinha feito tudo que eu podia. Eu acho que é a característica dela. Ela é super assim, eu consigo, dela. E aí eu fiz tudo que eu podia e ela estava lá e ela falou, não, Deus me enviou para o mundo, eu vou nascer. Então ela chegou. E Tito, logo no começo da gestação, eu tive escolhimento de placenta. Então é isso, assim, como você vê, né? Eu vim dessa experiência, eu acho que Deus ele trabalha também a nossa dependência dele, né? Porque eu vinha ali e eu falava assim, as leoas caçam grávidas. As leoas caçam grávidas, eu não vou parar. Gravidez não vai me parar. E veio Tito e falou assim, não, Deus me falou também, o plano é meu. Então, logo com 3 semanas de gravidez, quando eu descobri que eu estava grávida de Tito, eu tive um desconto muito importante de placenta, que eu ouvi dos médicos que o Tito era enviado à vida. Naquele dia que eu me internei, né, estava trabalhando, e aí eu me internei, o médico falou assim, vai ser bem rápido isso aqui, essa noite você vai perder o bebê, de manhã a gente faz um processo de curetagem e acabou, você vai para sua casa. E aí eu ouvi isso assim, com o bebê, com a família, e o médico falando que ele não ia virar aquela noite, ele me transferiu para uma ala de abortadas. Eu fiquei num quarto com pessoas que tinham perdido o bebê. E aí, eu perdi o bebê ontem, mas como é importante a gente ter pessoas de fé ao nosso lado, né? Porque o Sérgio colocou a mão na minha vida e ele falou assim, Deus nos deu esse bebê. E ele vai ficar com a gente, o tempo que Deus disser que ele vai ficar. Eu vim de um amor de prévio, acredito, né? Eu tinha vivido esse luto solitário, né? Que perdeu meu bebê. E aí eu estava passando de novo por tudo aquilo, então eu faço um filme na nossa cabeça. E
E aí veio essa sensação de impotência, de medo, e diferente do outro bebê que os médicos diziam que poderia ir pra frente, do Tito aquele médico já falou, você vai ver que você vai perder essa noite. Então meu medo de mãe tomou conta de mim, né? Mas naquele dia o Sérgio falou, eu colocou uma mãe e falou assim, Deus nos deu esse bebê, e ele não é o médico que diz quanto tempo ele vai ficar com a gente, ele vai ficar com a gente o tempo que Deus determinar que vai ficar. E aquela foi uma palavra que ele falou assim, bebezinho, fica bem abraçadinho a mamãe, que amanhã a gente vai pra casa. A gente não foi pra casa naquele dia, fiquei internada por 8 dias, mas com uma prova de fé, inclusive naquele lugar, porque as pessoas falavam assim, você perdeu o seu bebê que dia? E eu falava assim, eu não perdi o meu bebê tá aqui comigo. Eu não perdi o meu bebê tá aqui comigo. Não tem nenhuma, a única coisa que eu sei que o meu bebê ainda é daqui, eu falei, é necessário. E foi maravilhoso, porque eu recebi alta como uma gestante, né? Eu entrei no setor de abortado, mas eu saí de lá como uma gestante, como se fosse um bebê. E a gente veio para casa, foi uma vez muito diferente, porque, enfim, quando ele era isso, eu falei crossfit, eu precisei passar 2 meses. Ela tinha quantos anos, Lê, quando você foi? 1 ano e 9 meses. Ela era um bebezinho. Nossa, um bebezinho, ela não amava. E como é que foi isso? Tipo assim, então, lá no hospital, o médico disse que o aleitamento materno era um agravante para o processo de aborto, né? E que eu deveria interromper. Então foram 2 processos muito dolorosos. Primeiro porque ela ficou sem a mãe dela, que eu fiquei 8 dias internada e ela não viu. Isso ajudou no processo de desmame, porque nesses 8 dias sem mamar, o meu leite foi meio que secando. E aí isso foi benéfico nesse sentido. Mas quando ela me encontrou, ela esperava mamar. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu falava, filha, agora não tem mais. Você quer um abraço da mamãe? Você quer água? Você quer um abraço? Você quer água? E aí ao longo dos dias ela já começou a entender que não tem mais. E ela chegava em mim e falava, eu quero um abraço. Então, aí a gente chegou em casa depois do hospital, conversei com a Helena, foi um período duplamente desafiador, porque eu estava em repouso, não podia ir ao banheiro, e eu também não podia amamentar minha bebezinha, né, ela ainda era muito pequena. Mas, enfim, Deus nos deu graça, a gente conversou com ela. Em poucos dias, sabe, eu posso dizer o quanto que foi bom, porque em poucos dias ela também compreendeu essa fase, e aí, enfim, naquele momento virou uma chave na minha cabeça, que é assim, agora eu não sou mais mãe só da Helena, eu sou mãe de 2. Eu sou mãe tem 2 filhos para eu cuidar. Então eu preciso cuidar desse bebezinho que está na minha barriga, porque a Helena é minha filha e ela tem o que ela precisa de mim. Agora esse bebê precisa de mim nesse sentido. E eu acho que desde a gravidez a gente já vai forjando esse caminho, né? Acho que foi a primeira vez que essa chave virou. Agora eu sou mãe de 2. E aí, como é que foi? Como é que tem sido, né? Os desafios, assim, sendo mãe de 2. Como que é pra você ter os 2 ali? Quantos anos eles são mesmo agora? A Helena tá com 4 e o Tito com 1 ano e meio. Com 1 ano e meio. Ele tem quase a idade dela quando você ficou grávida dele. Caraca, legal. Como é que é? Porque essa fase de 1 ano, a gente sabe que é uma loucura. Ela tá maiorzinha, com 4 anos também. Eu acho que pra mim é a melhor fase, tá? Entra nessa fase de 4, 5 anos. Gente, eu amo essa fase. Pra mim a melhor fase dos filhos é essa. Até os 7, 8 anos. Passou dos 9 e aí já começa a outra fase. Enfim. Mas, entendeu? Então essa fase de entra de 4, 5 anos, pra mim é a melhor. É gostoso. Mas aí como é que você tá lidando com isso? Como é que tá sendo, né, os desafios? Eu acho que o maior desafio, a gente conversou sobre isso, né, uma vez. Eu acho que o maior desafio é você olhar sem ser uma manada. Eu tenho 2 indivíduos em casa que são 2 pessoas diferentes. E o Tito, ele é muito pequenininho, só que ele não responde aos mesmos estímulos que eu dou pra Helena. A Helena é uma pessoa que, se eu falo assim, Helena, não faz isso, ela não vai fazer. Eu não sei se é pela fase do Tito, mas eu acho que não, porque com a Helena também estímulos diretos ela respondia. O Tito não é assim, ele tem uma outra postura. Então o que eu percebi, assim, né? Enfim, ele é muito pequenininho, eu ainda vou aprender mais sobre isso. Mas é que eu preciso ser uma nova mãe. Ser só mãe da Helena não funciona como mãe do Tito. Eu preciso olhar para aquele menininho, para aquelas características, para aquela pessoa, entender quem ele é e me ver como uma
mãe diferente. Porque eu preciso ser a mãe da Helena e a mãe do Tito. Eu não sou mãe de dois, eu sou mãe de indivíduos. E acho que como os dois são muito pequenininhos, eu não sei se você tem essa mesma experiência, mas os dois nasceram e a gente sempre foi assim, unir para conquistar. Então o Tito chegou em casa, ele passou a tomar banho junto no horário que a Helena tomava banho. Aí o Tito começou a comer, ele come no horário que a Helena come. Aí a hora da leitura do Tito, tudo é junto. O banho de um, o banho dos dois. Dorme no mesmo horário, no mesmo quarto. Então é tudo junto. E aí o desafio é assim, muito embora essas coisas da rotina facilitam demais que viva de maneira coordenada, eu não tenho dois filhos iguais, sabe? Não é uma massa, são dois indivíduos que merecem de mim um olhar individualizado. Acho que esse é o maior desafio. Nossa, interessante, porque lá em casa também é meio que assim. A diferença lá de casa, eles são 5 anos de diferença, né? Então, a Isadora tá numa fase de, tipo assim, não tem paciência, entendeu? E ele tá naquela fase de que quer brincar, entendeu? Então, ela é um pouco diferente essa questão de idade, mas é esse olhar, sabe? Tipo, o João, eu sei que eu posso falar de uma forma, olha, isso aqui eu preciso que você tenha cuidado com as suas coisas, e ele vai ter. Já a Isa, ela já não é assim, então eu preciso falar mais vezes a mesma coisa, entendeu? Verdade. Olha, eu preciso que você tenha cuidado, assim, o óculos, ela é que queria usar, ele não. E ele, por não querer usar, teve mais cuidado que ela. Ela já quebrou, já trocou. Ela tive que trocar o óculos, entendeu? Então acontece isso. Maravilhoso. Eu botei aqui uma pergunta que eu acho que a gente viveu isso em comum. Que eu lembro que quando o Tito nasceu, ele teve que ficar no hospital por um tempo. E o João também, um tempo atrás, também ficou. E eu acho que esse foi o momento que eu mais experimentei dependência real de Deus. Eu me vi num lugar ali que, tipo assim, eu não tenho o que fazer. Assim, Sim, sou mãe. verdade. Eu olhava pro meu filho e falava assim, eu não preciso fazer nada, Deus. Sim. Aqui é só o Senhor. Sim. Como é que foi isso? Porque eu lembro que, pra me emocionar, cara, eu lembro que eu ficava assim, Senhor, eu não sei, eu não consigo fazer nada. Eu tô aqui, eu sou a mãe dele e eu não consigo fazer nada. Eu tenho que esperar, sabe? Foi um momento de muita dependência de Deus. Como que foi pra você? Isa, eu acho que aquela foi a pior noite da minha vida, assim, sabe? Porque o Tito, ele não ficou imediatamente após o hospital, né? A gente voltou com ele pra casa e quando ele tinha 7 dias de vida, a gente voltou, ele teve febre. E quando a gente chegou no hospital com um recém-nascido de febre, os médicos foram assim, como os médicos são. Eles apresentaram o pior cenário sem nenhum dedo. Então, a médica ali da emergência, ela virou como assim, talvez o filho não volte, sabe? Talvez isso aqui, a gente vai fazer teste de meningite, a gente vai fazer teste de pneumonia, a gente vai fazer... E talvez você não tenha mais seu filho, porque ele é muito pequeno, ele não tem sistema imunológico capaz de aguentar isso. E aí eu ouvi tudo aquilo, eu tinha acabado de ter um bebê, então eu estava no início do meu puerpério, que é um momento muito delicado da vida. E aí eu entreguei o meu bebê para uma UTI neonatal e eles pediram que eu me afastasse, porque eles iam começar os primeiros cuidados com ele. E aí eu deixei ele, sabe? Ele era muito pequenininho, nasceu com 2,5 kg, assim, então ele era um saquinho de desse tamanho, assim. E eu entreguei aquilo que é muito valioso pra mim, sabe? E eu virei as costas e ele ficou. E aí esse processo levou ali mais ou menos umas 2 horas, assim, né? E aí eles nos conduziram pra uma sala, ligaram a televisão pra gente, mas assim... Era a mesma coisa que nada, eu não queria ver a televisão, eu só pensava no meu filho, E foi exatamente o que você falou, foi a hora em que a minha oração mais sincera era uma oração de desespero, sabe? De completa impotência, e eu comecei a orar e eu falava pro Senhor que eu não tinha nada em mim que pudesse. É um sentimento horrível, né? Pela graça do Senhor, Ele cuidasse do nosso bebê. Só que, sabe, Isa, o Sérgio e eu, a gente tem um consenso sobre isso, assim, que aquilo muito nos deu
foi um divisor de águas na nossa visão de ter 2 filhos em casa. Porque quando a gente chegou com o Tito em casa, ele era um recém-nascido. E a gente não pode achar que o segundo filho vai ser igual ao primeiro. E aí eu tentei que fosse. A gente porque cai quando eu nesse cheguei, erro, né? quando eu cheguei em casa, eu falei, não, o Tito vai ter que ter uma rotina assim, assim, assada. E aí naquela coisa, eu tinha uma outra criancinha pequena em casa também. Ela tinha nem 2 anos ainda. Ela era bem pequenininha quando o Tito nasceu. Não, ela tinha 2 anos e pouquinho. Ela tinha 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio quando o Tito nasceu, de fato. E aí, quando eu voltei para casa, eu olhei e eu falei assim, então a Helena, no ritmo dela, tava, na nossa concepção, tava meio que atrapalhando a rotina do recém-nascido. E aí eu voltei pro hospital e eu deixei o meu bebê lá e eu tive que ir embora, eu não podia ficar com ele. E aí, quando eu tava no hospital com ele, eu queria estar com ela. E quando eu tava com ela, eu tinha esse sentimento de que eu tava deixando ele. Então eu já não tava mais completa em nenhum dos 2 lugares, porque eu entendia que 2 filhos precisavam de mim ao mesmo tempo. E que o mais importante, o que era o maior milagre da história, era ter os 2 juntos. E aí é muito interessante, se você conversar com o Sérgio sobre isso, ele vai dizer a mesma coisa. Porque todas as outras coisas ficaram muito pequenininhas, sabe? Na hora que a gente chegou em casa e que a gente voltou com o Tito de casa e ele e ela estavam no mesmo cômodo, os 2 estavam dormindo no mesmo quarto, a gente fechou a porta e a gente tem 2 filhos saudáveis dentro de casa, tudo o resto ficou muito pequeno, sabe? Eu acho que daí virou uma nova coisa pra gente, que direcionou a nossa maneira de ser mãe e pai, que é olhar na perspectiva correta das coisas. O que pra gente era um atrapalhar? É uma criança que falou alto porque o irmãozinho tava dormindo? Ela até é só uma criança. Eu tô com os 2 juntos, isso aqui é um milagre, é um cuidado de Deus, eu tenho muito a agradecer. E aí a gente começou a ser mais leve com a Helena, entende? E eu penso assim, naquela primeira semana que a gente teve antes do hospital em casa, a gente não conseguia olhar com essa perspectiva. E aí eu falei assim, a rotina é só um acessório. E a partir dessa experiência, a gente percebeu que a rotina era um acessório. A rotina nos serve. E não eu sou servo dela. Não eu sou escrava da rotina. Entendi. Então eu acho que eu posso dizer que eu sou uma mãe leve em relação à maternidade, sabe? Eu acho que eu não sou muito cri-cri com alguns detalhes. E eu acho que essa experiência do Tito foi um cuidado de Deus para nós, porque foi algo muito doído, muito doloroso mesmo. A gente aprendeu isso a duras penas, mas que Deus nos mostrou qual era o principal valor, sabe? O principal valor era que Deus nos deu 2 presentes maravilhosos, que era ter 2 filhos. E todo o resto era acessório, era meio de se fazer a vida acontecer. E não era a vida em si, sabe? Acho importante isso que você falou, porque aconteceu comigo quando o João ficou internado com pneumonia, que a Isa me ligava, apesar dela ser um pouco mais velha, ela me ligava e falava assim, mãe, quando que você vem embora? Tô com saudade de você. Tipo assim, não é questão que ela não amasse o irmão, mas assim, ela também é sua mãe. Da minha mãe. Você é mãe dela. Entendeu? Também. Então isso, eu fiquei assim, filha, eu vou voltar, seu irmão vai melhorar e tal. E aquilo, cara, ela sentiu, eu olhei, foi aí que eu percebi, sabe? Tipo assim, caraca, eu também tenho uma apego, porque a gente cai nesse erro, e eu costumo falar isso no meu trabalho. A gente parece que é filho mais velho, porque o filho mais velho, a gente cai nesse erro de que, tipo assim, ele já tá grandinho, o menor demanda mais. A gente cai nesse erro de que o menor demanda mais atenção, a gente acha que é isso. E aí, naquele momento, eu percebi que, tipo assim, caraca, a minha filha, que já tem tantos anos, sei lá, 7, 8 anos, 9, sei lá quantos anos ela tinha, precisa da mãe dela. É verdade. Apesar de eu estar aqui com o João de acompanhante, eu preciso ligar para ela, eu preciso, sabe, me comunicar com ela, para que ela não se sinta abandonada pela mãe dela. Exato. A gente tem um livro, né, que é muito famoso, que é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E ele fala uma coisa, ele fala que a metáfora que ele usa é boa, é que como se todos nós tivéssemos tanquinhos de amor. E que a gente só funciona bem
quando o carro só anda bem se o tanque está bem abastecido. Se o tanque estiver na reserva, ele vai até andar, mas ele está pronto para parar ali na frente. E às vezes a gente convive com as pessoas, principalmente da nossa família, e por isso eu vejo que Deus ele me chama muito para minha família, é que a gente convive com essas pessoas que são mais próximas a nós, sempre no mínimo da reserva de amor, que a gente pode debutar sobre elas. Só que a gente não foi feito como filhos de Deus para viver no mínimo. Deus nos fez para ampla suficiência. E como mãe, a gente precisa sim suprir os nossos filhos em amor. Como que a gente faz para carregar esse tanquinho, né? E aí volta naquele desafio de olhar como indivíduo para os nossos filhos. Porque a forma como o tanquinho da Helena é cheia é diferente da forma como o Tito. E a gente tem feito um exercício que está sendo legal, assim. A gente separa ali alguns dias, tipo a cada 15 dias, uma vez no mês, e que eu saio com ela só. Nossa, que maravilhoso. Com ela. E aí a gente faz uma coisinha de menininha, eu levo ela eu vou fazer a unha, ela vai junto, a gente toma um sorvete, a gente dá uma volta, e é só ela. Nossa, isso é maravilhoso. Sabe o que acontece, amiga? Eu seguro na mãozinha dela, assim. Por que isso é importante pra mim? Foi o que você falou. Porque eu olho, nessa hora eu tô segurando na mãozinha dela e só dela, e vejo que ainda é muito pequenininha. Sabe? Que foi isso que você falou, o filho mais velho, ele tá mais pronto na vida, né? Ele já tá mais preparado para resolver, então ele teoricamente demanda menos de nós, mas eles ainda precisam da mamãe, da pessoa que ama eles e que supre eles. E aí esse é um momento que enche muito o potinho dela de amor. E é engraçado porque como isso virou uma rotina, ela já virou pra mim e ela fala: mãe, quando que vai ser o nosso dia de meninas? E ela é pequenininha, mas ela já sabe que quando a gente tá corrido, esse dia de menininha nos traz assim, sabe, pra uma base. Eu consigo voltar depois desse dia de menininha e pensar assim: ela é pequenininha, ela precisa de mim, eu sou a mamãe dela, ela é essa pessoa, eu sou a pessoa que também é responsável por encher o tanquinho de amor. E faz muito bem pra gente, acho que pras memórias que ela vai criar e pra gente como mãe, né? É isso, porque eu falo, o Sérgio falou isso outro dia, eles vão esquecer dessas coisas, mas a gente vai lembrar. É verdade. A gente vai lembrar. Eu vou lembrar de como que era levar ela pra ver filme de princesa só ali no cinema. Sabe? Eu acho isso muito importante. E assim, pode ser que pra ela seja só uma coisa na vida dela, mas ela vai crescer, vai ter a própria vida, e eu como mãe vou saber que eu levava ela no cinema. E quando ela for mãe, ela vai ter essa experiência pra passar pros filhos dela. Então assim, realmente você tá criando marcas, né? Você tá criando ali memórias que pode ser que ela esqueça no decorrer, mas quando ela se tornar mãe, ela vai lembrar: caraca, minha mãe fazia isso comigo. Eu acho isso muito importante. Eu também passei a fazer com a Isa algumas coisas, e às vezes o João não tá, e eu falo pra ele também, sabe? Ele, claro, também tem um momento dele. Não, e eu falo pra ele: olha, esse aqui é um momento nosso. Ele precisa entender também que depois a gente vai ter o nosso momento, mas esse aqui é um momento meu e dela. Tipo assim, ele queria dormir na casa de uma prima nossa. Aí eu falei: não, agora é o momento das meninas. Então elas vão ter o momento delas. Sim. E depois a gente vai estar todo mundo junto. Sim. Então a sua irmã, ela precisa ter esse momento das meninas com as amigas, as primas, só as primas. E aí ele entendeu: eu vou ficar com o meu primo, então, na casa do meu primo, só os meninos. Entendeu? E aí a gente conseguiu fazer pra que ela também tenha essa questão de espaço, porque estão, como você falou, estão sempre junto. Tudo é junto. Às vezes ela também, tadinha, ela se sente: tudo tem que fazer com o meu irmão. Ela se sente sufocada. Então foi pra ela também ter esse momento dela e ele entender também isso. E ele também tem o momento dele. E a gente faz muito isso lá em casa. Nossa, maravilhoso. Obrigada. Então, Lê, agora tem uma pergunta pra fazer pra Letícia, que eu quero muito, sou muito curiosa sobre essa. E eu acho que vai ser muito bom. Como que você faz pra organizar o seu tempo? Tipo, sendo mãe, tudo que você faz. Isa, essa é uma pergunta que eu passei a responder muito, né? Recentemente, as meninas da igreja vivem me fazendo essa pergunta. E eu acho que volta naquilo que a gente falou no início do podcast, sobre quem você é. E uma coisa que eu tenho muito firme é que a minha identidade é filha de Deus. E dentro dessa identidade cabem muitos papéis. Teve uma vez que eu ouvi uma metáfora com o Douglas Gonçalves. Ele falou uma coisa assim: na vida, eu gosto muito, eu acho ele uma pessoa que me edifica muito. Ele falou assim: na vida é como se a gente tivesse ali várias bolas para equilibrar no ar.
né? Tem a bola da família, sabe assim, malabarista? Então tem a bola da família, tem os amigos, a igreja, todas aquelas bolas para o seu trabalho, os seus filhos, o seu tempo para você. São muitas bolas que de fato a gente, para organizar o nosso tempo, manter rodando. Mas dessas, todas as bolas que a gente tem para organizar, a maioria delas são de plástico. Caiu no chão, quica, volta. Mas 3 delas são de cristal. Que se em algum momento você deixar elas caírem, elas são insubstituíveis. E a primeira delas é relacionamento com Deus. Se você na sua vida tirar o relacionamento com Deus, você não é mais nada. Nós somos um sopro de Deus. Então, como que organiza a sua vida? A primeira bola, que com certeza é de cristal, é o seu relacionamento com Deus. Então, as primeiras coisas primeiro. Eu preciso ler a Bíblia, porque isso me mantém quem eu sou, filha de Deus. Eu preciso orar, eu preciso me relacionar com Deus, porque isso é a prioridade da minha vida. A segunda é a família. São as pessoas que é o seu relacionamento familiar. E ele usava um exemplo assim: uma pessoa pode ser demitida de 1000 empregos e ela não é um fracasso, né? Mas uma pessoa que perde a sua família, como a gente estava falando, que desperdiça a oportunidade de ser mãe, sendo que essa pessoa só tem a mim como mãe, essa bola é de cristal. Caiu no chão, quebrou, despedaça. E Deus é um Deus gracioso, você pode reconquistar aquilo novamente, mas é um trabalho tão maior que a gente precisa cuidar para que essa bola permaneça no ar. E a terceira é a saúde. E isso também, isso é uma coisa que muitas vezes a gente negligencia. Mas e aí, continua fazendo tudo que você tem que fazer doente no hospital. Seja uma excelente filha de Deus doente no hospital. Você não vai conseguir. Então a gente só lembra disso, do quanto a saúde é importante, quando a gente fica doente. É verdade. E ouvir aquilo é algo que define muito bem, né? São inúmeras bolas mesmo, né? Então, em algum momento, alguma vai cair. Vai ter uma semana que eu não vou trabalhar tão bem. Não vou. Vai ter uma semana que eu não vou ter tanto tempo pra mim. Não vou ter. Essa bola vai cair. Se essas outras 3 continuarem jogando, a vida ela vai acontecer. Porque essa história, né? Como é que você dá conta de tudo? Ninguém dá conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Sim. Você precisa dar conta daquilo que Deus te chamou para dar conta. Só. E aí, essa é a coisa. Como é que a gente sabe o que Deus me chamou para fazer? É a bola de cristal número 1, que é o seu relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, Ele vai falar: bom, às vezes, isso é uma coisa muito séria para nós que somos cristãos. É aquilo que a gente conversou. Às vezes, nessa minha estação da vida, para que eu consiga dar conta de tudo, eu vou precisar falar alguns nãos. E assim, aquilo que a gente teve essa conversa um dia desses, né? Eu sirvo em 5 ministérios na igreja. É muito difícil você falar não para isso, porque na nossa cabeça parece que a gente está falando não para Deus, mas não é isso. Você está vivendo uma estação na sua vida. Qual é a nossa estação? Eu sou mãe de filhos pequenos. Essa é a minha estação. Essa bola aqui, ela é de cristal. Então, para que essa bola, que é a prioridade, continue rodando, eu vou precisar falar nãos. Então, como você organiza o seu tempo? Acho que você precisa ser muito claro em falar nãos. Tem lá essa bola que caiu. E tudo bem, daqui a pouco a gente joga ela pro ar de novo, a gente reequilibra. Essas outras coisas, elas são secundárias, elas voltam para a dinâmica da nossa vida. Se a gente tem aquilo que é prioridade organizado, a gente consegue estabelecer também a ordem e a organização das outras coisas todas. Isso é uma coisa, assim, eu tenho tanto para falar sobre isso, eu acho, porque Deus, ele cria o homem no Éden e ele faz, para Deus a ordem importa. Primeiro ele disse, haja luz, depois, e a última coisa foi o homem. Todas as coisas foram estabelecidas em determinada ordem. E às vezes a gente se embanana no nosso tempo, administra mal o nosso tempo, porque a gente abre mão da ordem. É verdade. Sabe, assim, Deus ele não falou, não, agora eu tenho que fazer bicho. Calma, bicho vai ter seu tempo. Essa demanda vai esperar, porque agora tem uma ordem. E a gente se embanana nisso, porque a gente quer falar sim pra tudo. Mas não, Deus é um Deus de ordem. Tem as coisas que são pra agora, tem outras coisas que são muito legais, que são muito válidas, que são, nossa, agregam demais a nossa vida. Mas olha, não são pra agora. E a gente precisa falar não, porque senão depois você vai ficar aí correndo uma roda de hamster, sabe? Vai viver a vida num ciclo eterno de fazer coisas que Deus não te chamou pra fazer. E você vai andar em círculo, você não vai pra lugar nenhum. Nossa, então, é muito importante isso.
muito importante, porque principalmente depois que a gente vira mãe, não sei se acontece com você, mas já aconteceu comigo, de eu ter uma autocobrança de cara, eu preciso ser tal mãe, eu preciso ser isso. E eu cheguei num momento que eu falei, cara, e eu comecei a conversar com eles. Eu comecei a expor isso pra eles, porque às vezes eles cobram algo de mim de que eu não vou dar conta. É isso. E aí eu comecei a falar pra eles, olha, eu sou a mãe de vocês, eu vou fazer o possível para atender a todas as demandas que vocês têm, mas eu não sou perfeita, sou passível de erro, e assim, eu vou errar, sabe? Eu não vou conseguir fazer tal coisa para você, talvez no tempo que você deseja que eu faça. Eu posso tentar e me esforçar para isso? Sim, mas se não der certo, isso não tem que ser uma frustração, algo do tipo para você, de que a sua mãe não... Sabe, eu converso muito com eles, principalmente com a Isa, que tá maior e entende mais sobre isso, eu converso muito com ela sobre isso, porque às vezes eu sinto uma cobrança que vem minha, e às vezes eu olho pra ela, eu vejo que ela tá ali naquela expectativa, e eu falo, cara, minha filha, eu não vou dar conta disso. Isso é muito sabe, né? Eu sou assim, eu sou falha, eu não vou dar conta, sabe? E a gente precisa entender isso, que nós não somos perfeitos e se a gente não der conta de tudo, tá tudo bem, sabe? Isso é muito importante. É isso. Você mesmo falou pra mim do dia, Isa, mas é isso, tipo assim, se você não conseguir, a gente tava falando sobre culto doméstico, cara, se você não conseguir fazer dessa forma, tudo bem, o importante é não deixar de fazer, sabe? Se você não conseguir, se você conseguiu fazer isso hoje, pelo menos você fez. Isso foi muito importante pra mim, ouvir você falar isso pra mim, porque eu falo, cara, é verdade. Porque eu fico naquela, cara, eu tenho que fazer. E a gente acaba se cobrando e fica algo pesado, e às vezes muita coisa é uma coisa que é pra se leve, por exemplo. Me diz uma coisa, Isa, isso não é a fórmula dos fariseus, Sim. sabe? Eu preciso de um código de leis Sim. perfeitos e eu não posso ter nenhum tipo de erro para então eu alcançar a graça que vem de Jesus. Só que a gente, como mãe, a gente precisa ser redimido pelo sacrifício de Cristo também, sabe? Essa busca pela perfeição é uma busca farisaica e legalista, sabe? Não, eu só vou ser uma boa mãe se eu fizer tudo desta maneira. Só que uma coisa que eu ouvi, assim, de uma pessoa que eu considero muito sábia, ela falou, por que os seus filhos não precisarão de um salvador se você for perfeito? É verdade. E peraí, eu como mãe, o norte da minha vida, a gente já falou sobre isso, é criar discípulos para Deus. Então, a primeira coisa é que os meus filhos aprendam o caminho de depender de Deus. E assim, eu vou errar, sabe? Eu não vou conseguir fazer tal coisa para você, talvez no tempo que você deseja que eu faça. Eu posso tentar e me esforçar para isso? Sim, mas se não der certo, isso não tem que ser uma frustração, algo do tipo para você, de que a sua mãe não... Sabe, eu converso muito com eles, principalmente com a Isa, que está maior e entende mais sobre isso, eu converso muito com ela sobre isso, porque às vezes eu sinto uma cobrança que vem minha, e às vezes eu olho para ela e vejo que ela está naquela expectativa, e eu falo, cara, minha filha, eu não vou dar conta disso. Sabe, eu sou assim, eu sou falha, eu não vou dar conta, sabe? E a gente precisa entender isso, que nós não somos perfeitos e se a gente não der conta de tudo, tá tudo bem, sabe? Isso é muito importante. Você mesmo falou pra mim, Isa, mas é isso, tipo assim, se você não conseguir, tá falando sobre culto doméstico, cara, se você não conseguir fazer dessa forma, tudo bem, o importante é não deixar de fazer. Sabe, se você não conseguir, se você conseguir fazer isso hoje, pelo menos você tem. Isso foi muito importante pra mim, ouvindo você falar isso pra mim, porque eu falo, cara, é verdade. Porque eu fico naquela, cara, tem que fazer. E a gente acaba se cobrando e fica algo pesado, e às vezes muita coisa é uma coisa que é pra se leve, por exemplo. Diz uma coisa, isso não é a fórmula dos fariseus, sabe? Eu preciso de um código de leis perfeitos e eu não posso ter nenhum tipo de erro para eu alcançar a graça que vem de Jesus. Só que a gente, como mãe, a gente precisa ser redimido pelo sacrifício de Cristo também, sabe? Essa busca pela perfeição é uma busca farisaica e legalista, sabe? Não, eu só vou ser uma boa mãe se eu fizer tudo desta maneira. Só que uma coisa que eu ouvi, assim, de uma pessoa que eu considero muito sábia, ela falou, por que os seus filhos não precisarão de um salvador se você for perfeito? E peraí,
eu como mãe, o norte da minha vida, a gente fala sobre isso, é criar discípulos para Deus. Então, a primeira coisa é que os meus filhos aprendam o caminho de depender de Deus. Você falou assim, não é para você ficar frustrado. Às vezes é, porque às vezes vai ser essa frustração que vai de fato levar essas pessoas a Jesus. Eu não sou o salvador suficiente para viver os meus filhos. Existe um único Senhor e Salvador, esse Senhor e Salvador precisa ser Jesus. Se eles tiverem então um homem perfeito, eu acredito que é uma visão de Satanás na nossa área. Essa ideologia da homem perfeito, eu acho que é a forma eficaz que Satanás colocou sobre nós, mães, para nos aprisionar. Porque se a gente for perfeita, o que Cristo dos meus filhos vão precisar? Eles vão ter eles não vão precisar de um Salvador. E a gente quer nesse papel que nós seremos uma pedra de tropeço. Jesus, ele olha para Pedro e fala assim: aparta-te de mim, Satanás. Quando que ele fala isso para Pedro? Quando Pedro estava tirando Jesus da missão dele, que era passar pela cruz. E ele fala isso: aparta-te de mim, Satanás. Isso aqui é o meu propósito. E a gente se torna esse Pedro na vida dos nossos filhos quando a gente tira eles do olhar de Cristo. Então, uma coisa que é um versículo que tem marchado na minha vida, assim, que é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E algumas horas que a gente chega a essa conclusão que não faz, chorando, tem lágrimas, sabe? Quando muitas vezes eu erro, coisas que eu não queria fazer com os meus filhos. E aquilo demonstra em mim o meu pecado, sabe? A minha falha. E eu vou chorando aos pés de Jesus, isso aconteceu muitas vezes. Mas nesse momento de dor, Deus me mostrou esse princípio no meu coração. Ele falou assim: o meu poder se aperfeiçoa em você na sua fraqueza. Que você, seus filhos tenham a oportunidade de reconhecer Cristo nessa vida. E é isso, assim, a gente vai errar. Não é uma surpresa que a gente vai errar, não dá para confirmar, a gente vai errar. E que nesse erro a gente possa Bom, agora, quase finalizando aqui nosso podcast, eu tenho uma pergunta para a Letícia que eu acho que é muito interessante de trazer aqui, né? Você é empreendedora, então assim, o porquê de empreender, como é que foi, né? Criar a Luz Arte Floral para você, como é que foi essa decisão mesmo? Ah, não, agora eu vou empreender e tal. Eu sei que você trabalhou antes em outra coisa, como é que foi essa decisão de deixar o seu trabalho e começar a fazer isso? Então, quando eu engravidei da Helena, né, em 2020, e aí eu trabalhava no IBGE na época, né, eu saía super cedo de casa, voltava super tarde, é aquela rotina que a maior parte das pessoas compartilham, né. E aí quando eu engravidei foi o que eu falei pra você já desde o começo. Foi uma coisa que realmente mudou a minha perspectiva de vida, sabe? E eu entendi, minha filha pequena precisa de mim. E aí essa lógica de eu sair o dia inteiro, ficar fora de casa, claro, cada mãe tem a sua realidade e tem o seu chamado, né? Eu gosto de pensar nisso, assim, naquele momento eu orei e eu vi que era a vontade de Deus pra mim. Eu não acho que isso todas as mães deveriam fazer isso. É igual quando aconteceu comigo, tipo, eu comecei a trabalhar viajando e eu fiquei com muito medo, cara, de deixar meus filhos. E aí eu entendi que, lógico, Deus preparou tudo, tipo, a minha família pra me dar esse suporte de quando eu estiver trabalhando com isso. Então é o que você falou, cada mãe tem seu chamado. Eu entendi isso? Não, Deus falou, não. É pra você ir realmente trabalhar com isso. Então, isso é interessante a gente trazer aqui. Eu acho que isso é muito importante de trazer, porque nós como mães, volta no que a gente estava falando antes, a religiosidade está sempre à nossa porta, né? Então eu ouvi de alguém, não, então só é uma boa mãe se toma essa decisão, eu não sou mãe suficiente. Não, claro que não. Gente, pelo amor de Deus, Sim. A gente já tem muitos fardos pesados que não foram Deus que colocaram sobre nós. Com certeza. Então, aquilo que Deus te chama a fazer, Ele te capacita e Ele te alivia. Sim. Isso foi que Deus me chamou. Então, eu ouvi Deus me chamando para um momento de mergulhar em viver essa experiência da maternidade. Só que eu sabia que dentro de mim eu gostaria de continuar exercendo algum ofício, porque eu ouvi assim, sabe, que se eu fosse só mãe, o risco muito profundo disso é você se anular em todas aquelas outras funções que a gente já conversou aqui, todos aqueles papéis, sabe, se anular como mulher, se anular como pessoa, e correr o grande risco de achar que aqueles filhos são meus.
Os meus filhos não são meus, os meus filhos são de Deus. Então eu crio os meus filhos. Esse é um momento passageiro da vida deles, em que eles vão ter bastante contato comigo, com meu marido, com a nossa família, e o propósito é que Deus nos leve a uma outra direção, que eles cresçam, que eles um dia saiam da nossa casa. E se no dia em que eles saírem, eu tiver parado a minha vida, parado completamente tudo para dedicar a isso, eu vou viver um vazio. Nossa, eu ouvi isso da minha psicóloga. Ela falou isso pra mim. Eu vou viver um vazio. Eu vou ter vivido, e essa era uma coisa que eu orava muito, eu vou ter vivido 15 anos, talvez, dedicados àquela pessoa. E aí entra as cobranças que as mães colocam sobre si, que você ouve muito assim: eu dediquei a minha vida a você está sendo ingrato, porque as mães acham que os filhos têm que devolver uma coisa para elas. Sim. Os nossos filhos são oferta de holocausto. Sabe a oferta de holocausto? A oferta de holocausto era aquela que era colocada sobre o altar. Todos os outros tipos de oferta, ele devolvia, né? Partilhava com quem você tinha oferta de comunhão, partilhava com o sacerdote. A oferta de holocausto, ela era inteira queimada ao Senhor. Os filhos, eles são uma oferta de holocausto. A gente dedica, a gente investe, a gente ama, a gente cuida, a gente perde as nossas noites de sono, a gente ganha rugas, a gente ganha cabelo branco, e é colocado sobre o altar do Senhor. E aquilo lá é queimado e sobe como um incenso agradável, um cheiro agradável ao Senhor, e não vai voltar pra gente. E isso é libertador, sabe? Sim. Então eu pensei muito nisso. Os meus filhos como oferta de holocausto. O que vai ser de mim agora, né? E eu entendi que o meu objetivo era estar mais perto deles. Um caminho tradicional do trabalho CLT, ele não atenderia esse objetivo. Então eu muito intuitivamente percebi agora. Então eu acho que isso não era natural para mim. Eu não vim com esse tino, com essa veia empreendedora como algumas pessoas que eu conheço são, né? Eu tenho um amigo que eu falei para ele que eu comprei louças baratas, ele falou: então vamos lá, vamos comprar e vamos vender muito. Eu falei: não, eu só quero ter prato bonito na minha casa. Mas ele tem esse tino, eu não tenho. Foi um caminho que eu tive que aprender como empreender. E aí é engraçado, porque eu tentei outros caminhos assim, né? Falei: eu sou muito boa com planta, vamos pro paisagismo. E eu ouvi muitas vezes a porta batendo: como não é a vontade de Deus para mim. E foi difícil de eu aceitar que a minha vontade não era a vontade de Deus, né? E aí, então eu falei assim: que mais que eu sou boa? Eu sou muito boa com flores. Deixa eu aqui fazer um curso para eu ver. E foi muito impressionante isso, porque eu fiz ali o primeiro curso, né? Daquele primeiro curso eu tirei uma foto, alguém já falou assim: quanto que você vende isso aí? Eu falei: ué, eu nem botei a venda, já estão me perguntando. Mas eu fui entendendo que as portas de Deus foram se abrindo naquela direção. E desse primeiro curso para, então, o primeiro buquê de noiva, do primeiro buquê de noiva para outras noivas entrarem em contato, do primeiro buquê de noiva vendido, até eu estar na maior feira de casamentos do estado do Rio de Janeiro, foi um tempo muito curto, mas eu entendi: não, isso aqui é a vontade de Deus. E quando a gente está na vontade de Deus, as portas se abrem, sabe? A gente não precisa ficar esmurrando a porta. A Bíblia fala que a bênção seguirão os que creem. Às vezes a gente gasta a nossa vida procurando a bênção. É verdade. Procurando, indo atrás. Mas aquilo que a gente já conversou, inclusive, né? É a gente ouve de Deus. Qual é o seu caminho? Qual é o seu propósito? O que você quer? De fazer para Deus. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então eu percebi nessa trajetória de empreender isso. Veio como uma missão acessória à minha missão principal. E dentro dessa missão principal eu fui vendo as portas de Deus sendo abertas, assim. E aí isso é legal porque reforça a nossa fé, né? Algumas vezes eu não me questiono se esse é o lugar de Deus, porque Deus abriu as portas. Ficou muito claro à medida em que eu percebi que Deus abria as portas, né? Então eu consegui enxergar que esse foi o propósito de Deus ali, na arte floral, no buquê de noiva, impactando famílias, conhecendo pessoas que estão dedicando a sua vida a construir esse propósito que é de Deus. E eu olho assim, sabe? E eu olho pra você trabalhando com uma coisa que você ama e eu vejo o quanto isso é inspirador pra outras mulheres. Tipo assim, caraca, eu sou mãe e eu consigo, tipo assim,
dá pra você ser mãe e você ser uma empreendedora, sabe? É uma coisa que é possível, porque muitas vezes eu já passei por muitas coisas, eu já tive que vender muitas coisas, já fiz cursos de maquiagem, várias coisas, e aí eu falei, caraca, e ver você criando 2 filhos, porque eu sempre admirei muitas mulheres que tinham 2 filhos, na época eu já só um, eu não me via tendo 2 porque eu não me achava capaz, eu achava que eu não daria conta disso, e aí eu fui ver o Facebook, sua mãe me mandou uma mensagem, ela falou assim, tenho muito orgulho de você, nem sei qual foi o story, ela comentou, eu falei, gente, que linda, você é uma mãe que cara, eu falei, caraca, que lindo, porque eu vejo, caraca, eu sou mãe de 2 e como é que eu consigo dar conta disso? E aí eu olho pra você e falo, caraca, ela consegue sim empreender, sabe? Sendo mãe, isso é muito inspirador, sabe? Você olhar e falar assim, caraca, ela consegue, então eu também posso tentar fazer algo. Quando eu pensei no podcast, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou encaixar um podcast na minha vida de mãe de 2, com tudo que eu faço, né? Com toda a demanda do meu trabalho também, que demanda muito de mim. Eu falei, como é que eu vou fazer isso tudo? Sabe? E aí eu olho pra você e pra outras mulheres que conseguem, eu falo, caraca, eu sou mãe de 2, e como é que eu consigo dar conta disso? E aí eu olho pra você e falo, caraca, ela consegue sim empreender, sabe? Sendo mãe, isso é muito inspirador, sabe? Você olhar e falar assim, caraca, ela consegue, então eu também posso tentar fazer algo. Quando eu pensei no podcast, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou encaixar um podcast na minha vida de mãe de 2, com tudo que eu faço, né? Com toda a demanda do meu trabalho também, que demanda muito de mim. Como é que eu vou fazer isso tudo? Sabe? E aí eu olho pra você e pra outras mulheres que conseguem e falo, cara, se Deus está me chamando pra fazer isso, como Deus confirmou claramente sobre esse podcast, eu falei, cara, Deus, é o Senhor mesmo que está me chamando, então vai dar certo, eu vou fazer, porque é algo que o Senhor está me chamando, e é isso que você falou, é muito isso, quando é algo que Deus está te chamando, que lindo você falar desse versículo do canal de referência, de que eu não preciso correr atrás da bênção, a bênção ela vai me alcançar. Isso é muito real, sabe? Nossa, que edificante isso aqui. Ai, muito obrigada. A gente está chegando no finalzinho do nosso podcast e eu quero que a Lê deixe, eu acho que eu tenho certeza que assim como eu fui muito impactada, me emocionei muito, foi muito inspiradora essa conversa. A gente sempre conversa muito, mas eu amo conversar sobre isso com você e todos os outros assuntos, mas acho que trazer isso aqui foi algo muito especial. Muito obrigada. Amei muito. E eu quero que você deixe para as nossas belas que estão nos assistindo, sabe, o que você pode dizer, algo para motivar elas? Você é uma pessoa que, você fala muito isso, que eu sou muito incentivadora dos meus amigos, eu sou muito mesmo, mas eu queria que você dissesse para elas, e você faz muito isso comigo, sobre me incentivar a não desistir dos meus sonhos, apesar independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, sabe? Tudo bem, agora eu quero você fazer, mas não desista dele, sabe? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, cara, sempre sonhou isso comigo. Você sempre sonhou na faculdade comigo. Sempre, desde que a gente se conhece. E quando finalmente eu falei, cara, acho que agora ela falou assim, não, em nome de Jesus. E você vibrou comigo sobre a faculdade. Isso foi muito importante pra mim. Muito importante pra mim. Ouvir, ver você acompanhar comigo esse sonho, que era um sonho que eu queria muito conquistar. Estava ali me incentivando. Eu queria que você deixasse uma palavra para as mulheres que estão assistindo, para que elas não desistam do sonho dela. O que você pode dizer? Ai, se eu conseguir dizer alguma coisa agora. Adorei, né? O que você pode dizer para as belas? Belas, a Bíblia fala em Oséias 6,3: conheçam o Senhor, prossigam em conhecê-lo, sabe? Deus nos colocou no mundo para experimentar a presença dele e se alegrar nele de agora até a eternidade. Então, acho que eu posso falar para vocês, belas, que em relação a qualquer coisa da sua vida, se você é mãe, como nós somos, se você busca empreender ou trabalhar naquilo que é o seu sonho, começar uma nova faculdade, iniciar uma carreira, se dedicar ministerialmente, independente daquilo que você enxerga que é um sonho para você.
Conheça o Senhor, porque ao conhecer o Senhor, o caminho que é do Senhor se apresenta na sua vida com muita naturalidade. Às vezes, isso que a gente disse mesmo, né? A gente busca muito, desesperadamente, qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer para Deus. Mas quando a gente busca conhecer o Senhor, mergulhar em quem Ele é, todas essas respostas vão sendo dadas à medida em que a gente conhece Ele. Porque nós somos conduzidos por Ele, sabe? E acho que esse é um conselho que eu tenho para deixar para as velas. Busque a condução do Senhor. O que é do Senhor se apresenta na sua vida com muita naturalidade. Às vezes, isso que a gente disse mesmo, né? A gente busca muito, desesperadamente, qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer para Deus. Mas quando a gente busca conhecer o Senhor, mergulhar em quem Ele é, todas essas respostas vão sendo dadas à medida em que a gente conhece Ele. Porque nós somos conduzidos por Ele, sabe? E acho que esse é um conselho que eu tenho para deixar para as velas. Busque a condução do Senhor. Busque ser encaminhada por aquele que é o caminho dele. E a gente só tem isso quando a gente se dedica em conhecer ao Senhor. Então, gastar nossa vida em conhecer o Senhor é um privilégio, porque quando Ele voltar, a gente vai fazer isso eternamente. O céu é um lugar onde a gente conhece o Senhor. Então, a gente pode começar essa missão maravilhosa, conhecer o Senhor em cada detalhe da nossa vida, em cada um dos papéis que a gente desempenha hoje. Eu acho que esse é o conselho que eu tenho para deixar. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você estar aqui. Estou muito feliz, de verdade. Seja muito bem-vindo. Lógico que tem um próximo de outros, isso é óbvio, evidente. Seja muito bem-vindo ao meu podcast, ao nosso, tá bom? Olha, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, rindo com a gente, emocionando com a gente. Muito obrigada por você estar nos assistindo. E eu quero que você se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, ative o sininho, comenta, compartilha, diz pra mim o que você está achando, o que você gostaria de ver aqui no Luiz e as Belas, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Um beijo! Ai, nossa.